Ok, gente amiga, gente querida, você está na Carvalho Pictures, o seu canal de matemática, e vamos falar então agora sobre probabilidades a nível de prova IMITA, ok? Muito bem, vamos falar então sobre Teorema de Bayes, uma tendência que está vindo aí desde 2010, não só para as provas de IMITA, mas também SpaceX, Escola Naval, temos encontrado aí esse tipo de questão, por isso que temos que aprender. Do que se trata? Bom, Thomas Bayes, lá por 1700, ele então verificou o seguinte, que dentro de um espaço amostral ômega, você vai ter então aquilo que a gente chama de eventos mutuamente excludentes, ou seja, eventos que não têm interseção, ou melhor, interseção vazio. Por exemplo, no caso aí, homens e mulheres, né? Vencedores e perdedores, quando no caso não há empate, né? Então, nessas situações aí que você tem esses grupos que são excludentes, que a interseção é vazio, aparece então, dado lá um determinado evento B. E aí então, esse evento B, ele é consequência de um desses eventos aí, no caso excludentes. E aí então pergunta-se, bom, uma vez que aconteceu esse evento B, que é consequência de uma causa, ele vai perguntar para você qual a probabilidade de a causa ter sido um desses eventos aí, tá certo? Então isso a gente encontra, por exemplo, quando você vai fazer exames, né? E aí no caso esse exame, por exemplo, ele pode acusar que a pessoa tem a doença, mas na verdade ela não tem. É aquilo que a gente chama de falso positivo. Então é interessante saber qual a probabilidade de realmente aquela pessoa portar uma determinada doença, uma vez que aquele exame indicou que ela, no caso aí, teria. Pode ser que sim, pode ser que não. Então nesse caso, esses e outros, né, exemplos a gente calcula então utilizando, no caso aí, o Teorema de Bayes. Então como é que a gente vai fazer? Nós vamos então calcular a probabilidade de ter sido o evento aí a causa, dado que o evento B foi a consequência, ou seja, o nosso condicional. E aí então teremos aí os casos favoráveis, que seria esse que o problema está perguntando, né? Que aquele evento aí foi a causa. E no caso aí teríamos todos os eventos possíveis como o nosso denominador, onde vai ser o somatório de todas as probabilidades aí em que nós tenhamos todos esses eventos aí reunidos. Vamos ver isso na prática, como é que funciona? Muito bem, então uma questão do ITA que fala sobre isso, diz assim: considere a população de igual número de homens e mulheres. Então vamos lá, igual número de homens e mulheres em que sejam daltônicos 5% dos homens e 0,25% das mulheres. Pois muito bem. Aí ele pede então o seguinte, a probabilidade de que seja uma mulher, uma pessoa daltônica, que foi selecionada ao acaso, até para ser o evento probabilístico e não determinístico, né? Selecionada ao acaso nessa população, ok? Então, para resolver esses tipos de questão em que ele pede aí, no caso, dada uma consequência, né? No caso aí, quem seria a causa, né? Sorteou uma daltônica, quer saber a probabilidade de ser mulher. Isso então, podemos usar aí o Teorema de Bayes, sendo que uma maneira para a gente visualizar o que está acontecendo, no caso aí, vamos montar a chamada árvore de probabilidades. Como é que é isso? Então ele diz para a gente, né, que tem lá uma população, e essa população então ela vai se dividir, no caso aí, né, em homens e mulheres. Certo? Sendo que em quantidades iguais. Então nesse caso aí, vamos dizer, né, homens 50%, né, metade, mulheres também 50%, a outra metade. Sendo que então vai ter os homens que são daltônicos e os que não. E vai ter no caso as mulheres que são daltônicas e outras não. Pois muito bem. O problema então nos fala sobre os homens que são daltônicos como sendo 5%. Então colocamos aqui, né, 5 por 100.
e no caso das mulheres 0,25%. Então no caso 0,25%. Pois muito bem. E aí ele quer de nós, no caso aí, né, a probabilidade em que você tenha, no caso aí, uma mulher, né, uma pessoa daltônica sorteada, então no caso aí, né, a consequência, e aí então que seja uma mulher, no caso aí, a pessoa que foi sorteada. Então vejamos aqui, no caso então, essa pessoa aí, a causa, né, sendo uma mulher, e a consequência, a pessoa aí sendo daltônica. Então a gente vai pegar, no caso aí, os casos favoráveis. Quais seriam eles? Exatamente, no caso as mulheres daltônicas, né? Então a gente vai pegar esse grupo aqui, ou seja, vamos multiplicar então o meio por 0,25 sobre 100. 0,25 é 1/4. Então 1/4 dividido por 100 podemos tomar como sendo 1 sobre 400, ok? Isso então são os meus casos favoráveis, né? No caso aí, mulheres que sejam daltônicas. Mas não é só isso. Poderíamos, no caso aí, já que ele sorteou uma pessoa daltônica, poderia ter sido um homem também, correto? Então todos os casos possíveis vai ser então um somatório dessas duas situações. No caso, a favorável, que é sortear aí uma mulher que seja daltônica, mais a outra, que é possível, no caso então, sortear um homem que seja daltônico, ok? Então a gente vai acrescentar, vai somar também essa outra possibilidade. Muito bem. Então no caso aqui nós teríamos, no nosso numerador, ficaríamos com 1 sobre 400 vezes 2, 800. O ideal então, né, é que a gente tivesse aqui uma fração com o mesmo denominador. O que que a gente faz? Bom, no lugar de meio, para forçar isso aqui a ser um denominador 800 também, a gente pode usar a fração equivalente 4/8. Percebe? Que aí então, na hora que for fazer as contas, fica simples, extremamente simples. No caso então, eu vou ter aqui, né, o 4 vezes 5, 20. E aí com mais 1 vai ficar 21 sobre o denominador comum, 800. Daí então, corto o 800 de cima com o de baixo, e aí nós teremos o resultado final como sendo 1 sobre 21, sem problema nenhum, sendo aí então a letra A nossa opção correta. Vamos ver outro? No caso então agora a questão do IME, falando assim, que o time de futebol X participará de um campeonato no qual não são permitidos empates. E aí ele diz que em 80% dos jogos, time X é o favorito. E aí ele diz que a probabilidade de X ser o vencedor quando ele é o favorito é 0,9. Muito bem. Ele diz que quando X não é o favorito, a probabilidade dele ser o vencedor é bem baixa, é 0,02. Muito bem, então, em um determinado jogo de X contra Y, ele diz então que o X foi o vencedor, consequência. E aí então, causa, qual a probabilidade dele ser o favorito nesse jogo, ok? Então, no caso aí, calcularmos, né, a probabilidade dele ser o favorito, haja visto que ele foi vencedor. Muito bem. Então, da mesma forma aí, né, vamos utilizar, no caso aí, a nossa árvore das probabilidades. Então, vamos ver. No caso, então, nós teríamos, para esse time X, o seguinte. Ele pode, então, né, ser o favorito ou não. Então, quando ele é o favorito, no caso aí, né, isso vai ser aí em 80% dos jogos, né, ele nos diz.
80% dos jogos, esse time então vai ser o favorito, evidentemente então que os 20% restantes não. E daí então, sendo favorito, ele diz que a probabilidade de ser vencedor seria aí no caso 0,9. Evidentemente então que por eliminação, né, não vencedor os 20% restantes. Muito bem. E no caso, quando ele não é o favorito, qual seria então a probabilidade dele vencer? No caso aqui o problema nos diz, né? Quando ele não é o favorito, a probabilidade ela é muito baixa, é 0,02, então 2%. E evidentemente perder, né, ou não ser o vencedor, o complementar, no caso 0,98. Perdão, 99,98. Ok? Muito bem, então agora ele pergunta, né, a probabilidade de X ter sido o favorito, uma vez que ele foi o vencedor. Então, para a gente calcular essa probabilidade dele, no caso, então, né, ser o favorito, quando ele é o vencedor, é simples, extremamente simples. Vamos pegar, então, esses casos favoráveis. No caso aí dele ser favorito e vencedor, então nós teríamos, né, 80% vezes 0,9, né, que é 90% também, né? E isso então são os casos favoráveis sobre os casos possíveis, que seria esse, né, ele ser vencedor quando é favorito, e mais o que? No caso também acrescentamos o caso dele ser vencedor quando ele não é o favorito, ou seja, essa outra parte aqui, esse outro grupo. Então nós teríamos agora, no caso, 20% de 0,02. Então, 2 aí sobre 100, né? Muito bem. Então nesse caso aí, vamos simplificar. 2 zerinhos de cima com o de baixo. E aí então nós acharíamos, no caso aqui, no nosso numerador, 8 vezes 9, 72 sobre 100, 72 por 100, 72%. E aqui então a gente teria também, né, esse 72, só que aqui no caso a gente vai ter, né, só vai poder cortar um zerinho, então vai ficar 4 sobre 1000 ou 0,4 sobre 100. E aí quando for somar 72 com 0,4, isso vai dar 72,4. Ok? E daí então, cortando 100 de cima com de baixo, o que nós teremos? 72 dividido por 72,4. Pois é, só que nós não temos isso nas alternativas. Então vejamos o seguinte, para não aparecer número com vírgula, seria interessante multiplicar esse que tem vírgula 4 por 5, ok? Vamos fazer isso então. E aí nesse caso nós teríamos 72 vezes 5, 5 vezes 2, 10, 7 vezes 5, 35, com 1 que foi 36, teríamos 360. E 72,4 você vai multiplicar por 5, aqui vai zerar, 20, e aí 5 vezes 2, 10, com 2 que foi, ficaria 2, e aí 7 vezes 5, 35, com 1 que foi, 362. E aí nesse caso agora você simplifica por 2 em cima e embaixo, e aí então nós teremos finalmente 180 numerador, com 181 denominador, e aí então achamos a letra C, a opção correta, ok? Grande abraço e até o próximo vídeo.